Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso conteúdo de toxicologia, tá, turma? E hoje vamos falar sobre os aspectos históricos, né, associado à toxicologia e alguns conceitos dentro desse contexto, tá? Fique à vontade para fazer alguma pergunta, para interromper. Lembrando que nossa aula está sendo gravada. Então, introdução à toxicologia. Primeiro ponto que nós devemos compreender é a história associada à toxicologia, tá? E aí, quando nós pensamos nessa característica, gente, é importante compreender que a toxicologia, ela acompanha a própria história da civilização. O que seria isso? Significa que desde os primórdios da civilização já se existia, basicamente, a toxicologia. Não se existia a definição dessa ciência, mas já se existia a toxicologia. Lembrando que a toxicologia ela é uma ciência que ela muito se perpassa junto com a farmacologia. Então, nós temos a farmacologia, surgiu a toxicologia e vice-versa. Lembrando que essa toxicologia ela estuda os efeitos associados às substâncias tóxicas. Quais são esses efeitos que podem acontecer no nosso organismo, tá? Contudo, é importante nós compreendermos que, de modo geral, esse conceito da toxicologia, ela mudou ao longo do tempo, tá? Muito antes, né, pensava-se na toxicologia como uma ciência forense. O que seria essa ciência forense? Seria, basicamente, o estudo associado à característica de crime. Hoje não, hoje a toxicologia é uma ciência voltada também para a formação de políticas públicas, para saber os níveis de tolerância do uso de uma substância e vários outros aspectos associados nessa característica, tá? E aí, olha só, desde as civilizações antigas, turma, já se conhecia aí os efeitos tóxicos de plantas e de venenos de animais, tá? E quando nós pensamos nesses efeitos tóxicos de plantas e venenos de animais, nós podemos relacionar o quê, né? Nós podemos relacionar a que característica aqui dessas plantas e de venenos de animais. Olha só, se observava de modo geral, turma, animais, se observava de modo geral o comportamento de animais frente, por exemplo, a plantas, para ver se fazia o consumo ou não. Tinha pessoas que provavam plantas e acabavam se intoxicando ou até morrendo quando se consumia essas plantas. E sabia-se que os animais produziam venenos e esses venenos, por algum momento, poderiam ser tóxicos para o ser humano. Turma, apesar da toxicologia ela ser antiga, tá? Não existe textos tão antigo quanto ao surgimento da toxicologia, tá? Um dos textos mais antigos aí que relata substâncias presentes aí em animais, em plantas ou outros produtos que têm efeito tóxico é o manuscrito chamado Herbes Papiro, que é datado de 1500 anos antes de Cristo. E nesse manuscrito, nesse documento, turma, relata em torno de 800 drogas que tinham tanto fins terapêuticos como também fins tóxicos. E entre esses produtos tóxicos que tem nesse manuscrito, nós podemos citar alguns metais pesados, como mercúrio, como chumbo, tá? Arsênio. E olha só, apesar de não ter esses registros do surgimento da toxicologia, como comentado anteriormente, é uma ciência prática mais antiga, tá? E eu trago um exemplo para vocês aqui, ó. O poder aniquilador era utilizado para caça e arma contra inimigo. Então, assim, já desde dos primórdios das civilizações, a gente já tinha o uso de substâncias tóxicas para matar os inimigos, né? Contra também caçar, para se sobreviver. Um exemplo, turma, é a presença do curare, né? Curare é uma constituição de algumas plantas que eram maceradas e passadas na ponta de lanças, de flecha. Para quê? Para quando entrar em contato com o animal, jogava de longe, essa substância entrava em contato com o animal, paralisava o animal e, consequentemente, o animal caía e o caçador ia lá e terminava de matar.
Olha só, como eu comentei para vocês, né, o documento mais antigo que relata sobre essa questão da toxicologia é o papiro de Ebs, ou Ebs papiro, tá, de origem egípcia. Tinha em torno de 800 ingredientes ativos. Dentre esses ingredientes, esses ativos, tem, na verdade, alguns produtos tóxicos, como, por exemplo, metais, como chumbo e cobre. Existiam alguns venenos de animais e vegetais tóxicos que são relatados nesse manuscrito. É importante compreender que muitos desses produtos tóxicos datados desse período, gente, eram utilizados para fins políticos. O que seriam esses fins políticos? A tendência, né, de literalmente, naquela época já existia, era a época de reinados, de reis, então o que acontecia? Era muito comum envenenar reis para ter uma sucessão, né, o irmão assumir, o filho assumir, ou então dar esses venenos para reis de áreas vizinhas, né, de territórios vizinhos, para depois dominar esse local. E dentro da história da toxicologia, eu posso citar aqui para vocês alguns personagens que são importantes, tá? Dentre esses personagens que contribuíram para a identificação de agentes tóxicos e terapêuticos, tá? Não somente de agente tóxico, mas também com alguns aspectos farmacológicos. Esses personagens, eles têm tiveram uma capacidade muito grande de começar a estudar alguns aspectos voltados da toxicologia. Eu posso citar para vocês aqui Hipócrates, que é datado de 460 anos a 364 anos antes de Cristo, Teófratos, 370 a 287 anos antes de Cristo, Dióscorides, 40 a 90 depois de Cristo, e Sócrates, 470 a 399 antes de Cristo, tá? E aí, gente, por exemplo, Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? E por quê? Porque ele estudava o corpo humano, ele dissecava, ele cortava, ele analisava o corpo humano e, consequentemente, ele fazia alguns experimentos que era testar algumas substâncias nesses cadáveres, tá? Aí nós temos, por exemplo, o Sócrates, se não me falha a memória, o Dióscorides, ele foi o primeiro aí a relatar a classificação dos tipos de veneno, né, de origem vegetal, animal e mineral. O Sócrates, turma, ele foi um personagem muito importante porque ele acabou se suicidando, se envenenando com o extrato de cicuta, que é um tipo de planta, né? O Sócrates, ele foi condenado à morte porque para o período ele é considerado herege, né? Ele praticava bruxaria para a época, tá, turma? Ele fazia estudos que não era permitido, como também ele era contra as leis da igreja, e isso fazia com que ele se tornasse aí uma ameaça, e ele foi condenado à morte. Um dos motivos também é porque a história aponta que ele acabava ficando com os seus sucessores, né? Aliciava os seus sucessores. E aí quando ele foi condenado à morte, ele preferiu se suicidar do que literalmente ser torturado até a morte. Como eu comentei para vocês, né, Dióscorides, ele tem um ponto importante porque ele classificou inicialmente os venenos de origem animal, de origem vegetal e mineral. É importante compreender que o termo veneno, gente, é um termo usado popularmente para dizer substâncias que causam efeito tóxico. Entretanto, teoricamente, venenos são substâncias tóxicas de origem animal, tá? Aí o de origem vegetal, mineral, são substâncias tóxicas, tá? E não venenos. Mas na prática a gente acaba generalizando como tudo sendo veneno. E aí, os venenos de origem animal, nós podemos citar aí, datado desse período e até hoje, nós temos veneno de origem de víboras, sapos, salamandras, vegetais, nós temos venenos aí de origem do ópio, da cicuta, acônito, o digitalis. Em mineral, nós podemos citar arsênio, chumbo, cobre, o antimônio. E nós podemos aqui citar, gente, outros personagens importantes aí da história, tá? Que tem algumas contribuições importantes aí dentro dessa característica. Nós podemos citar Mitrates, que é datado de 120 a 63 anos antes de Cristo, buscava antídotos para venenos, tá? E esses antídotos que ele buscava estava associado, por exemplo, a dar pequenas doses, por exemplo, para pessoas e depois coletava o sangue, tá? Nós temos Nicandro, datado de 204 a 135 anos antes de Cristo, já estudava as plantas chamadas mandrágonas. Mandrágona, gente, é um termo utilizado para plantas venenosas, principalmente, por exemplo, aí, que é classificado como mandrágona, o estramônio e a beladona,
tá? Nós temos aqui, além disso, em 82 a.C., na Roma, Lex Cornelia, ele criou um documento, né, dizendo sobre punir os envenenadores. Então, é o primeiro relato de documentos ou de situações que mostram que envenenadores poderiam ser punidos, tá? Mas isso era na Roma, ok? Lógico, teria que ser descoberto, teria que ser verificado se realmente o indivíduo aí foi envenenado mesmo ou foi envenenador. Rognetta, né, já mais atual, entre 1800 e 1857, ele tem um ponto importante, por quê? Porque ele desenvolveu, na verdade, descobriu como, de modo geral, as substâncias podem agir. Então, ele começou a mostrar que as substâncias no corpo, ela favorece uma ação, né? E aí começa a surgir o desenvolvimento do mecanismo de ação das substâncias, tá? Nós temos aqui o Ehrlich, datado de 1854 a 1915. Ele propôs que substâncias ativas teriam pontos específicos de ataque, tá? O que seria esses pontos específicos de ataque? Significa, turma, que dentro do nosso organismo as substâncias teriam um local que ela tem preferência em agir, tá? Que no caso seria chamado depois de receptores. E aí, dentro dessa evolução ainda da toxicologia, nós podemos citar aqui a toxicodinâmica, a toxicologia forense e a química analítica na detecção de contaminantes. Primeiro ponto, Ehrlich, que foi o que eu comentei anteriormente para vocês, que propôs que no nosso organismo existem pontos específicos de ataque das substâncias. Ele acabou desenvolvendo aí basicamente a teoria da toxicodinâmica, que é o quê? É o estudo dos mecanismos de ação, dos locais de ação das substâncias, tá? E aí, a toxicodinâmica basicamente é essa ciência. Inclusive, nós vamos estudar, né? Vamos ter uma aula só sobre toxicodinâmica. A toxicologia forense, Jacob Plenick, ele foi um cientista que verificou a importância e os estudos da morte associada ao envenenamento. Então, quando se fala toxicologia forense, é literalmente conhecer, né? É literalmente saber a causa morte das pessoas e se essa causa morte está associada, por exemplo, a uma intoxicação. E nessa evolução, nós temos a importância aí de Frederic Acum, né? Ou somente Acum. Ele é importante por quê? Porque ele começou a desenvolver a química analítica. O que seria essa química analítica? Visava, gente, a quantificação de substância ou a identificação de substância. Porque uma coisa é você saber que você está envenenado, que a pessoa está envenenada, tá? Mas se você não sabe a substância que levou aquele envenenamento, muito pouco pode ser feito pelo paciente, tá? Ou pode se comprovar aquilo. Então, a Kuhn, ele começou a desenvolver métodos químicos e sugeriu a tentativa de identificar essas substâncias, tá? Que poderia levar ao envenenamento ou que levou ao envenenamento. E aí, turma, seguindo esse contexto, né, da história da toxicologia evoluindo, nós temos mais atualmente, aqui no século XX, alguns aspectos associados ao perfil de substâncias que levaram à intoxicação mundial, a nível mundial ou local, que favoreceu também o desenvolvimento da toxicologia, dos estudos da intoxicação. E aqui eu posso citar o quê? Eu posso citar, por exemplo, turma, eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, o caso do dietileno-glicol, tá? Esse dietileno-glicol, ele é datado, os aspectos de intoxicação de 1930, tá? E como é que aconteceu esse processo de intoxicação associado aí ao dietileno-glicol? Gente, olha só, por volta desse período de 1930, 1934, o que aconteceu? Um químico farmacêutico ele desenvolveu um elixir, um xarope para o tratamento de infecções de garganta. E como foi que isso aconteceu? Ele já existia a produção de um medicamento antibiótico da classe das sulfanilamidas, tá? Uma sulfanilamida, que é um antibiótico. Só que esse antibiótico era para infecções de garganta, principalmente em criança. E aí ele resolveu desenvolver um xarope que poderia ser dado para essas crianças. Só que ele precisava diluir a sulfanilamida em alguma substância, né, para que possa ser bem absorvida. E ele
desenvolveu, né, ele produziu esse dietilenoglicol. Essa substância diluía muito bem a sulfanilamida. Contudo, depois de algum tempo, percebia que as pessoas que faziam uso dessa sulfanilamida se intoxicavam e apresentavam insuficiência renal crônica, inclusive levava à morte facilmente. Outro caso, né, de avanços e tecnológico na toxicologia e descoberta de efeitos tóxicos, nós temos os casos da talidomida, né, que aconteceu aí por volta de 1950, essas intoxicações. Primeiro aspecto importante a compreender, a talidomida, gente, é um fármaco que é um hipnótico sedativo, tá? Bastante utilizado para a indução do sono e, consequentemente, essa talidomida acabou sendo muito usado e difundido em mulheres gestantes nos primeiros meses para evitar o enjoo. Contudo, percebeu que depois de algum tempo, que as crianças que nasciam das mulheres que faziam o uso da talidomida apresentavam, gente, uma síndrome chamada hifocomelia. Essa focomelia está associada ao desenvolvimento do tronco, mas os membros superiores e inferiores, eles ficam atrofiados. E depois se descobriu o porquê que a talidomida favorecia esse aspecto aqui, né? Porque ela apresenta um carbono quiral e levava à produção, por exemplo, de isômeros na sua solução. E um dos isômeros era tóxico. Contudo, gente, nesse período, tanto do etilenoglicol como da talidomida, ainda não era se preconizada adequadamente a realização de exames toxicológicos, de testes toxicológicos, para saber se as substâncias poderiam ou não levar a esse aspecto aqui de intoxicação. E aí, turma, dentro dessa característica, dessa evolução da toxicologia, nós temos alguns conceitos que vêm sendo evoluído com o passar do tempo, né? Então, em 1960, a toxicologia era uma área experimental. Quando se fala em área experimental, é porque era muito associado à realização de experimento para saber se a pessoa tinha ou não a substância, se aquela substância entrava em contato com o corpo, como entrava e, consequentemente, quais eram os efeitos, né? Ou seja, era muito voltado para laboratório. Hoje nós sabemos que a toxicologia ela perdeu um pouco essa característica, né, experimental, forense, né? Ou seja, que era só voltado para o estudo da causa-morte, e hoje nós temos alguns aspectos importantes relacionados à toxicologia. Por exemplo, a toxicologia hoje ela tem ênfase, gente, para avaliação da segurança e risco na utilização de substâncias químicas no alimento, no ambiente, nos locais de trabalho e em outros. Ou seja, não há necessidade de se estudar a toxicologia somente quando se tem a substância tóxica. Eu posso estudar substâncias antes mesmo de levar a intoxicações ou para saber qual é o limite de segurança do uso daquela substância, tá? E hoje nós temos um foco principal dentro dessa toxicologia, que é a toxicologia contemporânea, que é o estudo de carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, assim como os aspectos preventivos, preditivos e comportamentais de substâncias químicas. E olha só, gente, a toxicologia contemporânea, a toxicologia atual, ela favorece esse aspecto aqui. De quê? De estudar substâncias para favorecer várias situações para o desenvolvimento ou para o estudo de substâncias com perfil que leva ao câncer, que leva à mutagênese, que leva à teratogênese. Então, a toxicologia não é mais somente experimental, a toxicologia não é mais somente voltada para a elucidação de crimes. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Algum comentário?